Olha lá, de novo, continuando então, senhoras e senhores, onde eu parei, Código de Hammurabi, falando da lei do talião. Gente, é o seguinte, somente cabe ao Estado o direito de punir, não cabe ao particular. Então, hoje, como que funciona? Se você cometer um crime, um crime sendo, por exemplo, um homicídio, quem é o órgão que vai te acusar? O delegado faz o inquérito policial, o delegado vai constatar a materialidade do crime e vai encaminhar o inquérito policial para o promotor. O promotor ele vai analisar o inquérito e vai fazer uma denúncia contra você. E o juiz vai aceitar aquela denúncia e te julgar. O Estado é o responsável por te condenar, não é o particular. Então, nesse sentido aqui, nosso amigo Hammurabi deu uma grande sacada. Ele trouxe para o Estado o direito de punir. Não cabe mais ao particular. Somente o Estado pode punir, mais ninguém. Ok, gente? Continuando então. Vamos agora falar, tópico 4, sobre o mundo grego. Gente, a Grécia é uma sociedade moderníssima. A Grécia é uma sociedade fantástica, gente. Por quê? Naquela época, nós tínhamos os reis que detinham os 3 poderes na sua mão. O rei ele era quem criava as leis, o rei era quem executava as leis, o rei era quem julgava. Então o rei ele era o legislativo, o executivo e o judiciário numa mesma pessoa. Então ele era um rei totalmente centralizado, absoluto. Então, o que a Grécia fez? Nós temos que pegar esses poderes de criar, de executar e de julgar e transformá-los em função. Quando eu transformo em função, eu tenho uma descentralização. Nisso, gente, o que acontece? Há uma forma mais fácil de quê? De você controlar um poder ou outro. É lógico que essa forma de controle, quem trouxe foi Montesquieu, a teoria tripartite dos poderes. Só que essa teoria de Montesquieu, ela começou de forma incipiente, aqui de forma inicial, na Grécia. Então, primeira informação sobre a Grécia. Ela tirou essa questão do poder absoluto do rei para transformar esses poderes, legislativo, executivo e judiciário, para funções. E ali havia o quê? Uma descentralização. Ok, senhoras e senhores? Muito bem. Nessa ideia de descentralização, a Grécia traz uma outra forma de governo ali, Seria o que? A democracia. Gente, o que é a democracia? Quando você sai da sua casa no domingo, lá em outubro, geralmente, para votar no vereador, no deputado estadual, federal, no senador, governador e presidente, você está o quê? Exercendo a sua condição de cidadão e elegendo alguém. A democracia é você elege um representante para te governar. Teoricamente, você, eu, o povo é o soberano e aqueles que estão lá na Câmara, no Congresso, no Senado, são os nossos representantes. Na teoria, lógico que isso tem funcionado. Na prática, não é assim. Na prática nós vivemos sob o jugo deles, não eles sob o nosso jugo. Mas a ideia de democracia surgiu na Grécia nesse sentido. Eu vou pegar aqui o povo que vai eleger os seus representantes. Gente, pergunta a vocês, falei no começo da aula, quando e onde começou essa ideia de representatividade? Quem pode me dizer? Começo da aula eu falei o seguinte, falei o conceito de direito. O que é direito, gente? Conjunto de princípios e regras que regulamentam a convivência humana. Eu falei o seguinte, vamos analisar esse conceito
no prisma da sociologia. Eu trouxe a ideia de Rousseau. O que Rousseau falou? Os homens nascem bons, mas são contaminados com a sua interação social ao longo do tempo. E essa liberdade absoluta, ela torna inviável a convivência humana. E aí faz necessário o quê? O Estado gerir a conduta humana, trazer regras, mas o quê? O Estado não é absoluto, ele simplesmente vai ser o quê? Um regulador, um gestor. Da mesma forma, gente, é a ideia da democracia. Os homens vão escolher os seus representantes que vão ali o quê? Gerir, organizar, regulamentar, mas sem uma dominação. Isso é democracia. Isso é o que Rousseau trouxe, ou melhor, na verdade a Grécia trouxe primeiro, né? Depois Rousseau copiou, né? A Grécia antes de Cristo, Rousseau é iluminista, século XVIII. Vamos lá, gente, ó, períodos relevantes da Grécia. Mudando aqui. Vamos lá. Ano 800 a.C. A Grécia traz o quê? Traz o conceito político de polis. Falei com vocês que na época do Egito, o faraó ele trouxe o conceito de nomos, que eram províncias organizadas em formas de cidades. Da mesma forma, senhoras e senhores, na Grécia também existiu, chamadas polis. Isso era para quê? Para facilitar a administração. E além disso, no ano de 800 a 500, foi criado o alfabeto fonético na Grécia. Outra era importante, ano 500 a.C., foi o auge da Grécia. O auge da Grécia, quando a Grécia ela começou a dominar toda a região ali que se considerava, e além disso, ela difundiu a cultura grega. Tá? Então foi uma dominação política e também cultural. Ok? Gente, é o seguinte, ó, na Grécia, a Grécia trouxe 3 modelos políticos bem interessantes. Primeiro modelo político: tirania. Gente, o que vem a ser tirania? Pensa um pouquinho para mim aí. O que vem a ser tirania, gente? Quando eu falo assim, este governo é tirano. Muitos falam assim, ó, seu Jair Bolsonaro é um tirano. Muitos falam que Ernesto Che Guevara, ó, muitos falam que o governo de Cuba, Fidel Castro, era um tirano. Maduro é um tirano. Gente, é o seguinte, hoje o nosso conceito de tirania era diverso do conceito daquela época. Olha para você ver que interessante. Para a Grécia, o que era a tirania? Seria um nobre tomar o poder e implantar um modelo como se fosse um comunismo, tirando daqueles que tinham mais para os que tinham menos. E o que? Diminuir as desigualdades sociais. Então, o modelo de tirania seria tal qual como se fosse hoje o modelo comunista, onde eu tenho o quê? Eu tenho uma sociedade que vai ser o quê? Igualitária. O comunismo de Marx prega isso. Eu vou tirar as divisões de classe, eu vou trazer todos para o mesmo patamar e dividir tudo de forma igualitária, sem um governo que domina. Ok, senhoras e senhores? Segundo modelo político criado na Grécia seria a democracia. Gente, o que é democracia? Etimologicamente falando, cracia é governo, demo não é demônio, tá? Demo é o povo. Então, democracia é governo do povo. O que seria o quê? Seria o quê? Os líderes políticos seriam escolhidos pelos seus representantes. Ou melhor, desculpa, recapitulando. Os líderes políticos seriam escolhidos pelos cidadãos, mediante eleição ou sorteio. Naquela época era sorteio, hoje é eleição. Então, os nossos representantes ou os representantes daquela sociedade seriam o quê?
pessoas escolhidas por nós e por eles, que não seriam soberanos, seriam os nossos apenas representantes, gente. Ok? Outro modelo político criado pela Grécia, a aristocracia. Gente, o que é a aristocracia? Etimologicamente falando, a aristocracia seria o seguinte, ó, cracia, governo, aristo, poucos. É o governo de poucos, é o governo da elite. É uma forma de organização social e política em que o governo é monopolizado por uma classe dominante, privilegiada. É um governo de poucos ali, ó. No Brasil, se você for analisar a origem dos políticos, você vai ver o seguinte, por exemplo, Fernando Collor de Mello, o seu tataravô era político, o seu avô é político e ele foi político. E, assim como tantos outros, são castas políticas que dominam a política brasileira. E é assim com a aristocracia. São governos de poucos. Sempre aquela classe irá dominar. Isso era a aristocracia para os gregos e, digo, também é para nós hoje. A aristocracia é isso. Ok, gente? Então, da mesma forma, na Grécia existia o politeísmo, não era monoteísta, era politeísta. E uma coisa interessante, na Grécia existia a previsão de divórcio, só que deveria ser um divórcio recíproco. No meu entender, seria o seguinte, um divórcio consensual. Se o homem e a mulher quisessem divorciar, faria um divórcio de uma forma harmônica. Interessante demais isso, né, gente? Então vamos lá. Continuando, peculiaridades da Grécia. Gente, ó. Quem eram considerados os cidadãos gregos? Primeiro, deveriam ser homens maiores de 21 anos e que sempre que demonstrassem interesse pela política. Então vamos lá. Primeira coisa, para ser um cidadão grego, maior de 20 anos. Segundo, não poderia ser escravo nem mulher e deveria manifestar interesse pela política. Esse era o cidadão grego. Como que esses cidadãos se comportavam? Eles se reuniam na ágora, que era como se fosse um parlamento, para poder discutir política, discutir questões sociais daquela sociedade. Aqueles homens eram cidadãos. Quem poderia entrar ali? Somente eles. Os escravos não entravam, as mulheres não entravam, as crianças não entravam, somente os cidadãos maiores de 21 anos, homens, e que tinham interesse e conhecimento sobre política. Ok? Naquela sociedade havia escravidão e era uma sociedade politeísta, conforme já havia falado com vocês. Gente, e qual era o conceito de direito para o mundo grego, gente? O que acontece? Na Grécia tinha duas situações importantes. Ó. O que eles falavam? Ó, nós temos aqui uma transição de pré-direito e direito. Então, como seria isso, gente? Ó, o que seria um pré-direito? Seria o quê? Um direito arcaico, exercido de forma arbitrária pela realeza e pela aristocracia. Repetindo, gente, o que seria o pré-direito para os gregos? Um direito arcaico, exercido de forma arbitrária pela realeza e pela aristocracia, baseado em ideias mágico-místicas, sem qualquer cientificidade. O direito no pré-direito não era científico,
era sobrenatural, baseado em quê? Baseado em contos, baseado em adivinhos. Não havia nenhuma ciência estabelecida. Isso era o pré-direito. Então, para os gregos, esse pré-direito foi o início para que até chegasse ao direito tal qual foi estabelecido. Qual foi o marco inicial para essa fusão? Pré-direito para direito. Meados do século XV, foi fixado ou afixado numa cidade da ilha de Creta a primeira decisão sobre uma questão de uma comunidade. Então ali foi feito um debate, cunharam uma decisão e reduziram a decisão a termo, ou escreveram a decisão e colocaram num lugar para que todos vissem. Então isso foi o quê? O marco do pré-direito para o direito. Ano 621 a.C., em Atenas, foi criada as leis de Drácon. Gente, o que foram as leis de Drácon? Tal qual o Código de Hammurabi, quando criado ali a lei do Talião, também foi a lei de Drácon. Ela transfere o ius puniendi, ou o direito de punir, para o Estado. Ninguém poderá exercer o direito de vingança, exceto o Estado. Exemplo, naquela época, quando um parente fosse assassinado, fosse violentado, o seu parente poderia ir lá e proceder à vingança particular. Então, a lei de Drácon, 621 a.C., ela extirpou essa conduta e criou o seguinte, somente o Estado pode exercer a vingança, mais ninguém. Outra contribuição importante: os gregos adoravam os debates. Como eu falei com vocês, nas ágoras, os homens maiores de 21 anos, considerados cidadãos, se reuniram para debater ali questões de política, questões de lei. Nesses debates surgiam várias situações que eram postas em deliberação para que fossem criadas as leis. Então, aqueles ali, os discípulos de Sócrates, Platão, Aristóteles, se reuniram ali, tal qual na sua época, para deliberarem e fomentarem e criarem as leis. Isso foi um grande legado do mundo grego, gente, porque é assim. Vamos pensar o seguinte, a reforma da Previdência. Como que foi a reforma da Previdência? Primeiro, ela partiu do Executivo, que foi enviado para o Legislativo, passado por várias comissões de Constituição e Justiça, foi para a Câmara, foi aprovada por 2 sessões, foi levado para o Senado, que ali foi analisado pela CCJ e foi aprovado no Senado. Então, quer dizer, houveram vários momentos de deliberação política até que fosse aprovada uma lei. Então, esse rito, posso dizer que ele foi um legado do mundo grego. Olha que coisa fantástica, gente. Fiquei até emocionado aqui de você pensar que isso começou na Grécia. Olha que coisa linda. Sim ou não, gente? Quem não falar sim ou não, eu vou puxar o pé aí. Sim ou não? Então tá, vamos falar agora o seguinte, da legislação grega. Gente, quais foram as legislações gregas? Primeiro, lei draconiana. Já falei com vocês, foi uma lei mais severa. Ela trouxe um legado importantíssimo para os dias de hoje. O que essa lei trouxe, gente? Ela fez uma diferenciação entre homicídio voluntário, homicídio involuntário e legítima defesa. O que é homicídio voluntário? É o chamado homicídio doloso. É aquele que está lá no caput do artigo 121. Matar alguém
eu saio de casa com uma vontade enorme, deliberada de matar uma pessoa. Eu vou lá, saco uma arma e mato. Não, é voluntário, é dolo, eu quero matar alguém. Involuntário, você sai da sua casa, no seu automóvel, de repente você está ali a 60 por hora, numa via que é de 60, pula na sua frente um mendigo e você mata o mendigo. Esse é um homicídio involuntário, é um homicídio culposo. Você não tinha intenção. Então, qual é a diferença entre homicídio voluntário e involuntário? É a intenção, é o dolo. No voluntário eu tenho o dolo de matar. No involuntário eu não tenho dolo, acontece por uma negligência, imperícia e imprudência. E além disso, eu tenho uma legítima defesa. É quando eu, para salvaguardar a minha integridade física e a minha vida ou a de terceiro, eu mato o agressor. Quem vê novela, gente? Então, novela, vamos dar aqui o exemplo aqui, ó. Legítima defesa de terceiros. Novela chama Amor de Mãe. Nos primeiros capítulos, o que aconteceu? Tinha uma jovem sendo estuprada por um homem. Um dos atores passa, né, naquela hora lá, um dos filhos daquela Regina Casé, não sei o nome dela na novela, avista aquela situação, o que ele faz? Ele vai lá para proteger aquela mulher daquele injusto, empurra o cara bate com a cabeça na pedra e morre. Aquilo é o quê? Uma legítima defesa de terceiros. Ele age para proteger uma pessoa. Então, na Grécia houve essa diferenciação entre homicídio voluntário com intenção, involuntário sem intenção, com dolo, sem dolo, e a legítima defesa, que é o quê? Para proteger o injusto contra a pessoa diretamente e contra terceiros. Próxima legislação que foi criada no mundo grego. O ano foi 594 antes de Cristo. O que aconteceu? Foi criada uma lei que obrigava os pais a ensinarem os filhos um ofício. E se os pais não ensinassem, seriam desamparados na velhice. Então o pai era obrigado a ensinar para o filho um ofício, e se não o fizesse, quando ficasse mais velho, o Estado não iria, vamos dizer assim, bancar a sua aposentadoria. Outra lei criada nessa época foi uma lei que criou o Tribunal de Eliália. Era um tribunal que ampliou, que deu acesso ao judiciário às pessoas. Ok, gente? Nessa época, para ficar bem mais tranquilo, o entendimento, não existiam advogados, promotores, procuradores, enfim. Não existiam chamados operadores do direito. Como era feito, gente, a reclamação frente ao poder judiciário? Digamos assim, o cidadão se dirigia até esse poder, até esse órgão, para trazer a sua reclamação. Então eu tinha dois tipos de órgãos. Eu tinha um órgão que era responsável por analisar os crimes políticos e um órgão para analisar os crimes de menor potencial ou os crimes menos importantes. Os crimes políticos mais graves, eles eram julgados pela Assembleia do Povo. Eles eram uma Assembleia do Povo compostas pelos senadores e pelos magistrados. Então, essa composição de Assembleia do Povo julgavam os crimes mais graves, mais importantes. E os areópagos eram órgão que julgavam os crimes de menor. Era um tribunal que julgava os crimes apenados com morte. Então, recapitulando, ficou um pouco confuso. Assembleia do Povo, composta por senadores e magistrados, eles eram responsáveis por julgar crimes
de maior potencial, chamados crimes políticos. Os Areópagos eram um órgão criado para julgar os crimes apenados com morte. Tá? Depois, Tribunal dos Efetas julgava homicídios não premeditados, chamados homicídios culposos, homicídios sem intenção. O Tribunal de Eliália é como se fosse uma corte de recurso. Como que funciona o tribunal hoje, gente? Como que funciona o judiciário hoje? Ó, hoje eu tenho o quê? Eu tenho. Vamos pensar aqui, ó, vara de família. Então, você tem um filho, você foi condenado a pagar uma pensão de 10 mil reais, você não pode pagar essa pensão. Você não consegue pagar essa pensão. Você faz um recurso para o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Eliália é como se fosse um tribunal de recursos, que analisaria o recurso daquela pessoa que se sentisse sentisse desagradada pela decisão da primeira instância. Ok, gente? Então, para finalizar o estudo sobre o legado do direito romano para os dias de hoje. Primeiro legado, mediação e arbitragem. Gente, o que significa isso? Hoje em dia está muito em voga, ao invés de levar uma demanda para o judiciário, você procurar um tribunal de arbitragem para tentar conciliar e resolver o conflito. Vamos dizer o seguinte, ó, eu e Rodrigo temos um problema. Rodrigo me emprestou 25 mil reais e eu não quis pagar. Então o que o Rodrigo faz? Ao invés de ajuizar uma ação no juizado especial civil contra mim, vai ter uma audiência de conciliação, pode ter uma audiência de instrução de julgamento, vai ter uma sentença, pode haver recurso. O que o Rodrigo faz? Ele procura o tribunal de arbitragem e ali leva a sua demanda a uma pessoa, a um árbitro, que vai me convocar e tentar fazer ali uma mediação. Muito interessante. Outro legado, segundo os gregos, só haverá transferência de propriedade mediante contrato. Se não houver um contrato escrito, não haverá transferência de propriedade. Da mesma forma, por direito penal, ó, os gregos diferenciaram homicídio voluntário, de involuntário e de legítima defesa. Esses foram os legados do direito romano, ou melhor, dos gregos para a nossa era. Então, gente, vamos falar agora de Roma. Então, como que funciona Roma? Para quem estava com saudade da minha letra linda, minha letra redondinha, totalmente legível, coloquei para vocês aqui, ó, cortei do meu material, colei no PowerPoint a minha letrinha ordinária, né, gente, que vocês gostam. Professor, o que está escrito aqui, ali? Então vamos lá. Como era a composição da sociedade romana? Eu tinha 4 classes, gente, vamos lá. Eu tinha os escravos e os libertas. Escravos, é óbvio, os libertas eram o quê? Os ex-escravos. Eu tinha os clientes, que eram pessoas livres, mas vinculadas aos patrícios. Uma espécie de servo. Eu tinha a plebe, que eram os pequenos comerciantes, e tinha os patrícios, que eram os chamados nobres, sangues azul. Eram aqueles que formavam o mundo grego. Que formaram o mundo grego, melhor dizendo. Então tá, essa era a composição do mundo romano. Gente, pergunto a vocês, nessa sociedade existia ascensão social? E aí? O que os senhores e as senhoras acham? Existia? Será que o escravo virava plebeu? Será que o plebeu virava patrício? E aí, gente? Não existia ascensão social. Essa era uma sociedade de estamentos.
uma sociedade sem qualquer ascensão social. Então, essa era uma sociedade estagnada. Então, nesse cenário aqui, havia um conflito de uma luta social entre os patrícios e os plebeus. Os plebeus eram os comerciantes, eram aqueles que faziam o dinheiro girar, eram aqueles que faziam toda aquela sociedade ali de comerciantes, de dinheiro, de troca, de escambo, e os patrícios viviam ali, ó, na boa, viviam como se fossem os nobres. De uma certa época, no ano 494 a.C., o que os plebeus fizeram? Ó, nós somos uma sociedade totalmente, nós somos uma classe totalmente importante para Roma. Vamos fugir de Roma. Eles se organizaram e abandonaram Roma. Passaram-se alguns dias e meses, os patrícios se sentiram o quê? Ó, sem os plebeus em nossa sociedade é impossível que haja uma organização econômica e financeira. Então, eles foram lá e fizeram uma proposta para os plebeus. Plebeus, vocês têm que voltar a residir em Roma para que a cidade caminhe de forma completa. Então tá, o que os patrícios fizeram? Ó, os patrícios fizeram essa proposta para os plebeus fizeram uma contraproposta.